gente vai falar um pouquinho sobre o farmacêutico hospitalar. Então, a gente vai falar das habilidades que o farmacêutico hospitalar tem que ter. E vou explicar para vocês por que dessa lista de habilidades. Isso foi, na verdade, uma compilação que foi feita e daí virou meio que uma regra, né, de separar em 7 itens os itens necessários, né, de habilidade necessários para um farmacêutico hospitalar. E eu vou explicar para vocês por quê. Então, antes de a gente ver cada uma dessas habilidades, eu já vou explicar para que vocês consigam entender, então, por que que se criou essa listagem, né, para que os próprios farmacêuticos possam entender e ficar mais fácil no entendimento. Então, o que acontecia? Vamos lá, deixa eu abrir a porta. Por bastante tempo, a gente teve aqui. A gente teve um pouco de desconhecimento por parte da classe farmacêutica da atividade do farmacêutico dentro do hospital. Então, até porque, por muito tempo, a disciplina de farmácia hospitalar era uma disciplina que não era obrigatória para os cursos de farmácia, era uma disciplina optativa. Na verdade, assim, alguns cursos não tinham a disciplina, não ofereciam a disciplina, e alguns cursos ofereciam de forma optativa, ela não era das obrigatórias. Então, chegava lá num determinado momento da faculdade, que vocês tinham lá vocês não, os alunos da época tinham um semestre ou um ano, onde tinha oferta de disciplinas optativas, então ofereciam várias disciplinas, então farmácia hospitalar, muitas vezes homeopatia, muitas vezes alguma disciplina específica da área de análises clínicas, alguma disciplina de gestão, aí desde gestão farmacêutica, gestão de laboratório, assim por diante. Então, oferecia um monte de disciplinas e você, como aluno, tinha que escolher uma, você tinha que optar por uma. Então, por muito tempo, né, dependendo muito do direcionamento que os alunos já tinham na época, eles acabavam optando, vou fazer homeopatia, vou fazer gestão de laboratório, porque vou trabalhar em laboratório, e assim por diante. Então, cada um acabava escolhendo aquilo que achava mais propício, né, para a sua carreira. E aí, o que acontecia? A gente tem uma coisa que não sei como que a gente chama isso, não é destino, não é sina, não sei dizer o que é, mas a gente não tem um caminho traçado, né? A gente que vai traçando o caminho da gente, e às vezes o destino da gente prega algumas peças na gente. Então, muitas vezes o que acontece? Você pensa assim, vou me formar e quero trabalhar na área de análises clínicas. Aí chega lá no seu futuro, né? Quando você chega no seu futuro, formado e tudo mais, você tem uma oferta, por algum motivo, de um trabalho numa outra área, e você acaba direcionando o teu trabalho, né, e a tua carreira para essa outra área. Então, na verdade, é uma coisa que a gente não sabe, né, o que o futuro vai oferecer para a gente, o que o futuro vai dar para a gente. Então, muitas vezes acontecia de repente, o farmacêutico fazer outra disciplina, não fazia a disciplina de farmácia hospitalar e chegar lá na frente, aparecer um emprego na área hospitalar. Nossa, beleza. Né? Enquanto essas disciplinas eram ofertadas de forma optativa, não tinha problema. Né?
Só que chegou um determinado período de tempo que os cursos de farmácia passaram a oferecer a disciplina de forma obrigatória. Então, todo mundo, a partir de um determinado momento, passou a cursar essa disciplina. Com diversas cargas horárias também. Disciplina de 40 horas, disciplina de 20 horas, disciplina de 60 horas, e assim por diante, 120 horas. Então, a partir do momento que todo mundo tinha disciplina, o nosso conselho resolveu criar alguma regra para isso. Então, a partir de agora, uma determinada data lá, só pode assumir farmácia hospitalar quem fizer disciplina de farmácia hospitalar, só pode assumir uma farmácia dentro de hospital, né, quem tiver feito a disciplina de farmácia hospitalar. E colocaram lá uma carga horária, com carga horária mínima de 50 horas. Então, a partir desse momento, para você poder assumir um trabalho na área hospitalar, você tem que comprovar que você fez na faculdade a disciplina de farmácia hospitalar e pelo menos 50 horas. Então, você tem que apresentar o seu histórico escolar. Na verdade, quando a gente se inscreve no conselho, a gente já apresenta o histórico escolar, eles já avaliam, já colocam lá no computador. Fez ou não fez a disciplina. Então, o que aconteceu? E as pessoas que se formaram antes disso, elas não podiam mais, de repente, então, trabalhar? Aí, a própria legislação já resolve isso. Quem não tem, quem nunca trabalhou na área até então, e não tem não fez a disciplina de farmácia hospitalar, ou fez com uma carga horária menor que 50 horas, pode assumir uma farmácia hospitalar se fizer um curso, não é nem especialização, é um curso com uma carga horária menor que uma especialização, mas que seja aprovado pelo Conselho de Farmácia. Então, tem alguns cursos por aí, com uma carga horária maior do que 50 horas, né, que se uma pessoa quiser, fez, digamos, 40 horas, ou não fez a disciplina, se a pessoa quiser assumir uma farmácia de um hospital, ela pode fazer esses cursos e tudo mais. E aí pode trabalhar. Ou você pode fazer uma especialização, a especialização sempre tem uma carga horária maior, 360 horas, mais ou menos, né? Aí você pode, uma especialização na área hospitalar, você pode fazer. Se quiser fazer mestrado ou doutorado na área de hospitalar, também você pode assumir. Então, o que acontece? Ainda tem muita gente das antigas que, de repente, tem uma oferta de trabalho dentro de um hospital e fica nessa dúvida, o que eu faço? Não tive a disciplina, faço o quê? Vou fazer o curso lá que o conselho aprova, ou vou fazer uma especialização. Tendo esse documento em mão, pode ir lá e pode assumir. Fez um curso na faculdade de 40 horas, por exemplo. Vai ter que fazer esse curso ou uma especialização. Não vai ser aceito uma carga horária menor que 50 horas. Isso foi a primeira coisa que teve. Deixa eu só abrir aqui que chegou alguém. A primeira peneira, na verdade, assim, que teve na área hospitalar. Então, por força do conselho, algumas pessoas não puderam assumir um trabalho na área hospitalar porque não tinham a habilitação. Então, imagine você, de repente você vê uma vaga de emprego num anúncio tal, dentro da área hospitalar, você não fez a disciplina, mas você não sabe que você não está habilitado para assumir uma farmácia hospitalar, você vai lá, conversa, tudo mais, passa por um processo seletivo, é aprovado, aí você tem que fazer a contratação. Toda contratação para qualquer área de trabalho, não sei se vocês sabem isso, mas todo
toda contratação que envolva o trabalho do farmacêutico tem que passar pelo conselho, e o conselho vai analisar e vai dizer sim, você está liberado para trabalhar, ou ele vai dizer não, você não está liberado para trabalhar. É uma coisa justa? Não sei. Mas, na verdade, é uma forma de barrar, muitas vezes, alguns tipos de trabalho que podem trazer problemas para o farmacêutico mais à frente. Por exemplo, uma coisa que era muito comum, hoje já não é mais, né? Farmácias irregulares. De repente, contratarem um farmacêutico e, estando ela irregular frente ao próprio conselho, a vigilância, até mesmo a forma de montagem da empresa, de repente pode trazer algum problema para o farmacêutico. Então, na visão do conselho, é melhor que toda a contratação passe por eles têm o perfil de todas as empresas do Paraná, então eles analisam e eles barram aquelas que eles sabem que podem trazer problema para o profissional. É justo? Não sei. Eu acho que para a gente como profissional é uma coisa boa, porque livra a gente de certas enrascadas, certas ciladas. Então, na área de hospitalar acontece isso. Tem essas regras que têm que ser seguidas, se não forem seguidas, imagine daí a pessoa fez um processo seletivo, chega lá no conselho, tá aqui a minha contratação, tal, só quero que seja homologado pelo conselho, tal. Aí o conselho fala, não, mas você não pode, você não é habilitado. Então, existe essa alternativa, né? Então, essa pessoa, obviamente, ela não vai poder assumir, mas ela sabe que se ela quiser assumir um outro emprego na área hospitalar no futuro, ela vai precisar fazer ou aquele curso de aperfeiçoamento, ou especialização, ou mestrado ou doutorado, tá? Num próximo emprego que ela vai buscar, ela tendo essa habilitação, vai ser tranquilo. Tranquilo isso? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Tranquilo? Tá. Só para vocês saberem, não é a única área que existe algum tipo de regra que tem que ser seguida, tá? Na área de homeopatia também existe algumas regras que têm que ser seguidas para você poder assumir uma farmácia homeopática ou uma indústria homeopática. Vocês sabem disso? Sim? Alguém lembra quais são as regras, o que precisa ter para poder assumir uma farmácia homeopática ou uma indústria homeopática? Estágio, isso. Não são 220, são 120 horas de estágio. Melhor, né? Uma carga horária menor. E tem que ter a disciplina, ou de... Sim, tem que ter o estágio aprovado, né? Com carga horária mínima de 120 horas. E tem que ter passado na faculdade pela disciplina de farmacotécnica homeopática, ou homeopatia, ou qualquer outra disciplina, né, que tem um nome, mas que envolva homeopatia. Será que tem algum curso de farmácia que não tem homeopatia como obrigatório? O que vocês acham? Será que tem? Será que todos têm disciplina? Não sabe. Ok. Na verdade, não. Tem alguns cursos que não têm a disciplina de homeopatia. Daí o aluno, né, obrigatoriamente, ele vai ter que fazer um curso de especialização em homeopatia. No caso de vocês têm a disciplina, né? Tem a carga horária mínima, que eu não me lembro qual que é também, se não me engano é 50 horas também, mas vocês têm uma carga horária de 66, então vocês já estão, né, digamos assim, com a metade do caminho andado. A disciplina já está resolvida.
porém, precisa o estágio. E o estágio tem que ter uma carga horária de 120 horas. Pode ser um estágio obrigatório, pode ser um estágio voluntário, tanto faz, desde que seja um estágio. Ah, mas eu fiz os meus estágios, não era obrigatório fazer homeopatia, e eu fiz até em farmácia de manipulação, mas não era farmácia de manipulação homeopática, e não tenho a comprovação do estágio. O que eu posso fazer? Eu posso fazer estágio depois de formado? Não. Estágio depois de formado não é aceito pelo conselho, porque estágio é uma coisa obrigatória dentro do período que você está na faculdade. Então, o que você tem que fazer? Obrigatoriamente tem que fazer uma especialização. Então, assim, quem tem interesse nessa área, quem tem interesse em manipulação, ou quem não sabe o que quer da vida ainda, que é muito comum acontecer isso, ou quem não sabe o que o futuro reserva e quer se, digamos assim, ter o maior número de armas possíveis e puder fazer um estágio em homeopatia, eu sugiro que faça, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer lá no futuro, né? E uma coisa é bastante certa. Quando você fala assim, na época da faculdade, e eu falo por mim também, mas quando você fala assim na faculdade, ai, nossa, fiz a disciplina de homeopatia, não quero nunca mais ver na minha vida. Pode ter certeza que você vai conseguir uma vaga de emprego nessa área, tá? Escute o que eu estou falando. Mais alguma área que precisa de requisitos assim? Não. Por enquanto, não. Ai, ai, ai. Não vou nem ler o que está escrito aqui. Então, o que acontece? Se vocês precisarem, né, se vocês acharem por bem se cercar, né, para ter mais garantias lá no futuro, façam. E aí eu vou sugerir para vocês também façam estágio na área de hospitalar. É obrigatório? Não. O conselho exige? Não. Ele vai te barrar se você não tiver um estágio na área de hospitalar? Não. Mas vai ter alguém que vai barrar. Quem? Os próprios hospitais. Por quê? Aí eu vou contar uma outra história para vocês, para a gente chegar finalmente aí nesse perfil do farmacêutico. O que por muito tempo aconteceu? Pelo fato, né, de a farmácia hospitalar ser uma coisa muito fechada. Eu digo fechada assim, porque ela está ali centralizada dentro de um hospital, não tem contato com as pessoas de fora, tal. Muitas vezes os próprios farmacêuticos não sabem qual que é o trabalho do farmacêutico hospitalar. E por muito tempo aconteceu uma coisa mais ou menos assim. O farmacêutico trabalha lá na dispensação, tal, não está muito contente, não gosto muito de ficar atendendo pessoas, surge uma vaga de farmácia hospitalar. Isso é perfeito para mim. Por quê? Porque eu não gosto muito de contato assim, com pacientes, então é tudo muito interno, então eu sei que lá eu vou me dar melhor, porque eu vou ter contato com pouca gente. Eu não estou me sentindo bem mais de atender pessoas, de ter esse contato direto com as pessoas. Então, eu sou uma pessoa mais reservada, prefiro ir para dentro de um hospital. Surgiu uma vaga, vou lá, fiz o processo seletivo, passei. Muito bem. Meu pensamento como farmacêutico que sempre trabalhou na dispensação. A única coisa que vai mudar é que eu não vou ter que atender paciente. De resto, vai ser tudo igual. Né? Só que ao invés de dispensar medicamento para o público, para o usuário que vai lá buscar, vai comprar, eu vou dispensar para a pessoa que já está lá dentro do hospital, que já está internada. Chega lá, fica 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, pede demissão porque vê que não tem nada a ver com isso que a pessoa pensava. E isso aconteceu muitas vezes, e muitas vezes faziam um processo de contratação, daqui a pouco o farmacêutico pedia demissão, porque não era aquilo que ele esperava, né? E os hospitais começaram a se preocupar com isso. É muita
muito rodízio de farmacêutico, porque eles vêm, são contratados, mas chega um determinado momento que não querem mais trabalhar, querem sair, não sei o quê. Aí os próprios hospitais, já nos processos seletivos, já resolveram criar algum tipo de barreira inicial para evitar que isso voltasse a acontecer com frequência, né? Então, eles começaram a dar preferência para quem já tem alguma vivência dentro de um hospital. Então, dão preferência para aquele farmacêutico que já estagiou, conhece a rotina, sabe como é que funciona, sabe que não tem nada a ver com a dispensação da farmácia de dispensação. Então, não é uma exigência, mas na verdade, não deixa de ser uma forma de selecionar os candidatos. Então, quando chega lá no processo seletivo, o próprio hospital já dá preferência para aquele que já conhece. Ou já trabalhou, né? Eu já digo, já trabalhou como técnico, já trabalhou dentro da farmácia do hospital de alguma forma, não necessariamente como farmacêutico, ou já fez um estágio e conhece a rotina, então sabe o que vai enfrentar e encontrar ali pela frente. Então, essa é a barreira que existe, que não é uma barreira do conselho, não é o conselho que vai barrar. Se você tem a disciplina, o conselho libera. Porém, o próprio hospital faz essa seleção. Aí, hoje de manhã, até me perguntaram, então, se eu for trabalhar na área hospitalar, será que é obrigatório que eu tenha uma especialização em farmácia clínica, alguma coisa assim? Não necessariamente. Farmácia clínica é uma coisa que ainda está em estruturação no Brasil. Tem hospitais que já têm a farmácia clínica atuante, tudo mais. Tem lugares que ainda não tem. Mas, mesmo para aquela pessoa que já faz 20 anos que está trabalhando dentro de um hospital e ela está vendo as mudanças, as alterações que estão acontecendo, ela vai ter que, mais cedo ou mais tarde, se especializar um pouco nisso. Então, vai ter que procurar algum tipo de especialização na área de farmácia clínica. Tem algumas áreas que exigem. Então, eu já tenho visto bastante oferta de emprego na área hospitalar, em algumas áreas específicas, que já está escrito lá, no mínimo especialização. Por exemplo, oncologia. Né? Então, hospital que trabalha com oncologia, eles já querem o farmacêutico especialista. Então, eles já não aceitam mais o farmacêutico recém-formado que não se especializou dentro dessa área. Então, por tudo isso, é que basicamente se criou esse perfil do farmacêutico hospitalar. Então, para já ficar muito claro o que o farmacêutico hospitalar vai fazer. Então, dentro desses 7 itens que a gente tem aqui, dá para dizer que, de uma certa forma, está relacionando os trabalhos que o farmacêutico vai ter dentro do hospital. Tá? Ficou claro isso? Por que desse perfil? Tem alguém aqui que trabalha em um hospital, ou já estagiou em hospital, ou já trabalhou? Ou ninguém do grupo aqui teve contato ainda com o hospital? Tainara já trabalhou. Estou falando a verdade ou estou mentindo, Tainara? Ou não é diferente o trabalho do farmacêutico dentro do... Jéssica também. Então, é diferente? Raíssa também? É diferente ou é igual farmácia de dispensação? É diferente, né? Então, quem já tem a vivência sabe que tem, claro, todo o contato com o medicamento, mas é completamente diferente. Vocês vão ver que as atividades e durante todo o tempo que a gente for, Jéssica falando que o hospital é só amor, tá? Tá bom. Tem que ter bastante amor, porque realmente
é bastante pesado, né? É bastante coisa para se fazer, e é uma pressão muito grande. Eu já vou contar para vocês porque é uma pressão muito grande. Então, esse perfil que a gente tem aqui, basicamente fala de uma forma assim, geral, né? Quem é o farmacêutico, qual é o perfil dele. Aqui estão 7 itens, eu vou falar de cada um deles separadamente, então eu não vou ler aqui para depois ter que reler lá. Vamos direto para o primeiro. Primeiro, item que é um dos mais importantes, eu acho. Farmacêutico, ele vai fazer todo o trabalho de gestão. Então, o farmacêutico ele tem que ser gestor. Por quê? Ele vai trabalhar com planejamento, aquisição, análise e armazenamento, distribuição e controle de medicamentos e correlatos. Isso que eu falei, essas atividades que eu falei aqui, lembram vocês de alguma coisa, de alguma disciplina anterior que vocês fizeram? Que falava lá de planejamento, aquisição, armazenamento, distribuição. Lembram, vocês lembram de alguma coisa? Alguém se lembra? Espera aí que eu perdi a resposta aqui. Assistência e atenção. Uhum. Então, vocês viram isso no semestre passado. Foi, né? Ou retrasado? Retrasado, isso. Então, vocês viram todo esse processo, ciclo da assistência farmacêutica, dentro de uma coisa grande, dentro do país, né? Falando do SUS, do serviço público. Aqui a gente vai pegar esse mesmo ciclo e vai encaixar ele dentro de um hospital. Porque não deixa de ser exatamente a mesma coisa. E todos essas funções, né, cada um dos itens, dos componentes da assistência farmacêutica, eles vão ser realizados da mesma forma dentro de um hospital. Então, a gente vai estudar novamente o ciclo da assistência farmacêutica, agora voltado para o hospital. Tá? Então, vocês estudaram voltado para o SUS, voltado para o país como um todo, e a gente vai agora aplicar dentro do hospital. Então, algumas coisas que a gente foi falando lá na frente, vocês vão relembrando lá do passado, da disciplina de assistência. E a gente vai encaixando tudo dentro de uma estrutura menor, de um hospital, tá? Então, pensem bem, planejamento. Planejar os medicamentos que vão ser comprados, planejar os medicamentos que vão fazer parte do... deixa eu pensar aqui a palavra mais certa. Do estoque. Eu não vou falar ainda uma outra palavra que a gente consegue definir isso para não criar uma certa confusão. Mas existe uma determinação dos medicamentos que vão fazer parte do estoque do hospital. Então, para isso, existe todo um processo que é feito de determinação de quais medicamentos vão ser esses. E para fazer essa determinação de quais são esses medicamentos, não é uma coisa assim que é o farmacêutico. Acordei hoje e eu acho que eu vou montar então o estoque do hospital. Não, não é assim. É feito um estudo com participação de todos os profissionais da área de saúde que tem algum tipo de ligação com o medicamento e, né, com todos esses estudos que são feitos e com as reuniões e participação, cada um dos participantes, né, de diferentes áreas, dando o seu depoimento. Por exemplo, a gente pode, só para vocês terem uma noção, digamos que estamos criando um hospital, tá? E vai ser um hospital oncológico. Pronto, vamos falar de oncologia. Então, para oncologia, os medicamentos que vão ser utilizados são muito específicos, né? Então, eu não vou comprar ou colocar no meu estoque medicamento para, sei lá, tratamento de sarna, né? Escabiose. Então, vai ser feito um estudo, né, em cima do grupo
de pessoas que vai ser atendido, da própria doença, dos tratamentos que vão ser feitos. Então, vai ser feito um estudo bastante grande, envolvente, falando da população que esse hospital vai abranger e assim por diante. Então, é feito um levantamento bastante grande. E a experiência dos profissionais também tem que contar para isso, né? Então, o levantamento mostra que a gente deveria ter um medicamento X lá. Vamos dizer que é o medicamento X. Muito bem. Aí, esse grupo todo vai se reunir, várias reuniões acontecem, e um dia lá, o médico, representante da categoria dos médicos, fala, mas esse medicamento ele é muito interessante, porém ele tem alguns efeitos colaterais muito graves. Tem um outro medicamento que nós médicos utilizamos com frequência, que faz o mesmo efeito, mas tem efeitos colaterais menos graves. Tá, então ele coloca a sua visão. Aí, eu como farmacêutico, você é o farmacêutico responsável, eu falo, tá, tudo bem. Só que dentre esses dois medicamentos que o doutor falou, né, esse medicamento X, nós temos acesso mais fácil e ele tem um custo mais baixo. E o outro é difícil de conseguir, porque ele é importado e a gente depende de importação e tudo mais, e ele é mais caro. Tá. Daí vem a representante da enfermagem. O medicamento X é utilizado, é administrado via endovenosa, e quando a gente faz o preparo do líquido, mistura o líquido no pó, existe a possibilidade... o medicamento X é o melhor. Então, por quê? Porque quando a gente faz a mistura, né, do preparo, ele mistura rapidamente e a gente consegue fazer o processo de administração facilmente. O outro, aquele importado, que é importado e é mais caro, quando a gente vai fazer o processo de preparação, o pó não se mistura rapidamente no líquido, muitas vezes ele entope a agulha e é difícil de administrar. Então, tudo isso vai ser colocado, né, em pauta para se chegar à conclusão de quais medicamentos a gente vai fazer com que façam parte do nosso estoque. Então, não é uma coisa tão simples assim. E tudo isso precisa de planejamento. E depois as compras também, né, que é a aquisição de medicamentos, vai precisar de muito planejamento também. Então, é de responsabilidade do farmacêutico, né, junto com a equipe multidisciplinar, criar esse grupo de medicamentos que vão fazer parte do estoque. Essa ação tem uma palavra específica que a gente utiliza, que é padronização de medicamentos. Então, quando vocês encontrarem padronização de medicamentos, saibam que é isso, criar esse padrão de medicamentos que a gente vai ter dentro do hospital. Vamos voltar a falar nisso mais tarde. É de função do farmacêutico a aquisição de medicamentos e correlatos. Então, a gente tem aí três variáveis, né? Isso vai depender muito de vários fatores relacionados ao hospital, o tamanho de hospital, a forma de trabalho e tudo mais, mas você vai encontrar, por exemplo, hospitais que têm uma central de compras, então vai ter gente especializada em fazer as compras, tem hospital que vai ser a própria farmácia que vai fazer as compras, daí o farmacêutico fica responsável também. Então, a gente vai ter diferentes formatos, mas o processo de aquisição, de alguma forma, tem que ser de responsabilidade do farmacêutico. É o farmacêutico que vai ditar, né, vai dizer o que precisa, vai dizer quais são as necessidades do hospital naquele momento, vai dizer como que vai ser feito o processo de compra, e assim por diante. Então, também, como eu falei que a gente vai ver cada uma das etapas do ciclo da assistência, a gente vai ver isso lá na frente. Na questão da aquisição também, o farmacêutico vai
estar em cima da questão da qualidade, ou do produto ou da matéria-prima. Matéria-prima, pode-se manipular medicamentos dentro de hospital? Pode. Né? A gente tem vários hospitais que manipulam. Vamos falar sobre isso também mais à frente, porque tem vários formatos de manipulação, tem vários formatos de preparo de medicamentos dentro de um hospital. Mas, independente da forma que o hospital estabelece, esse hospital X vai comprar só medicamento industrializado, ou medicamento, o hospital Y vai comprar medicamento industrializado e vai comprar matéria-prima também para fazer alguns produtos, ou o hospital Z que vai só comprar matéria-prima e vai fazer todos os medicamentos e abastecer todo o hospital, independente da forma, o farmacêutico vai ser o responsável pela qualidade do produto. Qualidade da matéria-prima, né? Então, pensando lá na farmácia de manipulação, é a mesma coisa. Você tem, então, que receber a matéria-prima e passar por um monte de análises, né, para realmente poder liberar o produto para ser utilizado. E quando você compra o medicamento industrializado, você também tem que passar por não deixa de ser um processo de qualidade. Então, algumas coisas têm que ser analisadas antes de poder liberar o produto. Então, digamos que vocês comprem lá um determinado produto, né? Vem uma nota fiscal, você vai ter que avaliar a nota fiscal para ver se o produto que está constando na nota é o mesmo produto que você está recebendo, se o lote que está escrito na nota é o mesmo lote que está na embalagem dos medicamentos, várias informações que você vai comparar entre nota fiscal e produto, né? E outros controles de qualidade também, como, por exemplo, verificar se o material que está recebendo está em boas condições, as embalagens não foram abertas, não estão molhadas, não estão amassadas, coisas assim. Outra coisa que está relacionada com a aquisição e que é de responsabilidade do farmacêutico também, é verificar a idoneidade do fornecedor. Então, o farmacêutico é que vai determinar quais são os fornecedores que são confiáveis e aqueles que não são. Então, mais uma atividade do farmacêutico. E, como eu falei anteriormente, né, independente de qualquer forma de compras que o hospital estabeleça, ou por uma central de compras, ou direto pela própria farmácia, também você vai ter mais uma situação, que é a situação de armazenamento. Você vai ter hospitais que têm um estoque tão pequeno que os medicamentos todos podem ser armazenados dentro da própria farmácia, e tem hospitais que são grandes, que têm um estoque maior, que de repente a farmácia em si não é suficiente para armazenar todos aqueles produtos. Então, cria-se a figura de uma área de armazenamento, que a gente chama muitas vezes de central de armazenamento, área de armazenamento ou central de abastecimento, que vai, então, centralizar todos os medicamentos nas suas embalagens em grandes quantidades e tudo mais. Então, vai depender de cada local, mas tudo é relacionado com o farmacêutico. E nesse processo da central de abastecimento ou na área de armazenamento, tem uma gama de controles que tem que ter para que você possa garantir que o produto que está armazenado ali dentro entre com uma qualidade X, permaneça com uma qualidade X quando estiver dentro dessa central de abastecimento, e a hora que ele sair dessa central para ser utilizado lá pelo paciente, continua com a mesma qualidade. Tudo responsabilidade do farmacêutico. Estou assustando vocês? Ou não? Tranquilo? Não? Beleza. Não é nada demais, na verdade. São só várias funções diferentes que a gente acaba por ter.
Segundo item, ainda na área de gestão, né? A gente continua na área de gestão. Análise de medicamentos correlatos. É o controle de qualidade que eu falei anteriormente. Então, seja matéria-prima ou seja medicamento industrializado, você vai ter que fazer uma análise, né, um controle de qualidade na hora que a matéria-prima chega ou na hora que o produto acabado chega. Vai ter que fazer uma análise também enquanto o produto está armazenado, seja medicamento industrializado, seja a matéria-prima, e antes de dispensar também você tem que fazer a última verificação. Quando a gente fala em controle de qualidade, matéria-prima para manipulação, daí todas as regras que a gente tem para manipulação têm que ser seguidas também, tá? Então, aquelas mesmas regras lá da farmácia de manipulação vão ser utilizadas para uma farmácia de manipulação interna dentro de um hospital. Terceiro item ainda na área de gestão, armazenamento de medicamentos e correlatos. Como eu falei para vocês, de responsabilidade do farmacêutico também manter, né, as condições perfeitas de armazenamento, seja matéria-prima, seja o medicamento industrializado. Para isso, o farmacêutico vai precisar de uma estrutura adequada, vai precisar de vários fatores que vão fazer com que essa matéria-prima continue com a mesma qualidade, vai precisar de alguns controles, né, para garantir isso, mas de uma certa forma é tranquilo também. Também vamos falar isso mais lá na frente. E a distribuição de medicamentos, que é um fator bastante importante. A distribuição do medicamento, existem 4 formas básicas de fazer a distribuição dos medicamentos dentro do hospital. Essa distribuição envolve o quê? Basicamente, a saída do medicamento da farmácia para chegar no leito dos pacientes para ser administrado pelo pessoal da enfermagem. Então, esse processo de distribuição pode ser feito de 4 formas diferentes, são 4 formas padrão, e cada hospital, dependendo de vários fatores também, como o tamanho do hospital, o tipo de atendimento, vários fatores, um desses formatos de distribuição vai se encaixar melhor. Então, de repente, um hospital que tenha, sei lá, 4, 5, 10 leitos, um hospital muito pequeno mesmo, tem uma quantidade muito pequena de medicamentos, de repente pode ser que tenha um determinado sistema de distribuição que seja mais adequado, um mais simples, talvez. E um hospital, de repente, com 500, 600, 700 mil leitos, pode ser que esse mesmo sistema de distribuição não seja adequado. E esse sistema ele tem que ser adequado em que ponto, de que forma? O principal de todos, obviamente, é a questão da diminuição de erros de medicação. Erro de medicação também é uma coisa bastante complexa, que pode começar lá com erro de prescrição do médico, passar por erros dentro da farmácia, até erros de distribuição e erros dentro da própria administração. Então, são vários fatores diferentes que podem fazer com que ocorra um erro. Então, o sistema de distribuição adequado é aquele que faça com que esses erros diminuam. Também a gente vai ver lá na frente, tudo eu estou falando que a gente vai ver lá na frente, né? Mas realmente a gente vai se aprofundar mais lá na frente. O que mais que é importante na questão da distribuição? O que mais tem que ser levado em consideração? Tem que ser racionalizada a distribuição e administração, então, dependendo do formato, a própria administração lá na frente vai ser diferente, então, dependendo do formato de distribuição que eu escolher, o trabalho da enfermagem lá na frente pode ser diferente, pode ser desde a própria enfermagem ter que preparar o medicamento até um outro sistema que o medicamento está pronto só para eles administrarem. Então, vai ser variável também.
Outra coisa bastante importante é aumentar o controle sobre o uso, porque, infelizmente, a gente tem muito problema de desvio de medicamentos, perda de medicamentos, desaparecimento, medicamentos que podem ficar armazenados em algum lugar que ninguém saiba, de repente começar a vencer. Então, para evitar todo esse tipo de coisa, os sistemas de distribuição também vão, nessa escolha, o mais adequado tem que ajudar a diminuir, na verdade, esses problemas de perda, desaparecimento e tudo mais. A farmácia precisa saber onde estão os medicamentos. E um ponto bastante importante, não é o ponto mais importante para a gente, farmacêutico, para nós, farmácia, mas é o ponto, um dos mais importantes para o hospital, é a racionalização de custos. Então, a escolha do sistema de distribuição mais adequado vai fazer com que diminua o custo. E quem trabalha na área de farmácia hospitalar, farmacêutico de farmácia hospitalar, vai ter sempre uma cobrança da direção. Farmácia é onde mais o custo, onde está a maior parte do custo do hospital. Farmácia gasta demais, farmácia tem um custo muito alto. E a gente, então, como farmacêutico, tem que racionalizar isso para evitar que, de alguma forma, a gente tenha que ter essas cobranças. E, obviamente, o controle de estoque, que é o último item da gestão, é de importância fundamental. Nós precisamos saber o que a gente tem em estoque para saber o que a gente precisa comprar, para não comprar nada que não seja necessário, para não comprar nada que seja comprado numa quantidade menor do que precisa e, de repente, possa faltar lá na frente. Então, o controle de estoque é bastante importante e é uma função também do farmacêutico. Isso é o primeiro dos 7 itens, né, da questão da gestão. Então, só isso já é um trabalho bastante grande do farmacêutico. Ser o responsável por todo o processo da ciência farmacêutica. Segundo, desenvolver e ou manipular fórmulas magistrais e ou oficinais. Então, como eu falei para vocês, existe a possibilidade de um hospital trabalhar só com medicamentos industrializados e não ter absolutamente nada manipulado. Existe a possibilidade de alguns setores, como não vou falar isso agora, melhor não falar para não criar confusão. Mas existe a possibilidade de a farmácia resolver manipular medicamentos. Então, se for necessário, o farmacêutico vai ter que desenvolver formulações, ele tem que criar as formulações, desenvolver, as fórmulas têm que ser estáveis e tudo mais, e o processo de manipulação também está envolvido aí. Então, imaginem um hospital que resolve mudar completamente o seu sistema, passar do sistema de medicamentos industrializados para um sistema de medicamentos manipulados. É completamente diferente. Então, o farmacêutico vai precisar desenvolver formulações, treinar o pessoal para manipulação e tudo mais, né? E, obviamente, para que isso aconteça, precisa de uma estrutura específica que também está lá na RDC 67, que é a resolução que fala das farmácias de manipulação. Então, tem que seguir as mesmas regras. Outra habilidade, né, do perfil é a produção de medicamentos e correlatos. Qual que é a diferença do manipular para o produzir? É a questão de manipular, você está fazendo medicamento individualizado. Então, você vai preparar medicamento por medicamento, né, um para cada pessoa. Produção de medicamentos, a gente está falando de um processo mais industrial. Então, existe a possibilidade de se manipular, né, fazer o medicamento individualizado, ou fazer o medicamento ou um correlato de forma semi-industrial, dentro de um hospital. Então, se o hospital optar por
fazer uma produção semi-industrial, toda a legislação que fala de indústria, de medicamentos ou de correlatos vai ter que ser seguida também. Então, até eu vou contar uma história para vocês, para que vocês entendam a situação que a gente tem hoje. Hoje a gente já não tem, já não é mais tão comum como antigamente a produção de medicamentos e nem de correlatos em escala industrial. Por quê? Porque lá na década de 80, teve uma situação grave que aconteceu num hospital lá no Nordeste, se eu não me engano, em Recife. Eles produziam solução parenteral, tipo soro fisiológico, soro glicosado, essas coisas assim, para eles, para abastecer o hospital, e eles tinham contratos com outros hospitais dentro do próprio estado, para produzir e terceirizar para esses outros hospitais. E em algum momento aconteceu um acidente que a água que eles utilizavam para fazer essas soluções fisiológicas e glicosadas, por algum, não sei se descuido, o que foi que aconteceu, a água que foi utilizada para preparar um lote inteiro estava contaminada. Eu só não me lembro agora se a contaminação era de micro-organismo ou se era contaminação de metal pesado, mas é uma água que não poderia, né, ter sido utilizada, e foi utilizada, foi preparado as soluções de soro fisiológico, soro glicosado, etc., e foi distribuído para vários hospitais dentro do estado. E as pessoas começaram a morrer, só que ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Só começou inicialmente assim a ter um número de mortes maior do que o número usual de mortes dentro desses hospitais. Até que eles conseguissem fazer a relação de que o problema estava com essas soluções que foram preparadas e foram distribuídas, morreu bastante gente. Então, a partir disso, alguns hospitais resolveram parar de produzir esse tipo de substância dentro do seu próprio hospital para abastecimento próprio, achando que o risco seria muito grande. Então, diminuiu bastante. Hoje a gente ainda tem alguns casos, a gente tem o caso de hospitais que produzem a própria nutrição parenteral, porém, dentro dos hospitais também se começou a acreditar que ter uma estrutura dentro do hospital para fazer nutrição parenteral seria muito caro, muito custoso, talvez fosse melhor terceirizar. Então, hoje a gente tem vários hospitais que estão terceirizando a nutrição parenteral. E tem a questão da diluição dos citostáticos, que é uma questão bastante importante, é uma questão muito específica, que a gente chama de produção de medicamento, mas na verdade é só um processo mais de diluição, mas que é extremamente complexo também. E tudo isso é responsabilidade do farmacêutico. Alguma pergunta, gente? Eu estou falando aqui e estou esquecendo de perguntar se vocês têm dúvidas, alguma coisa, querem falar alguma coisa? Não? Ok, já estamos terminando. Quarto ponto, que é bastante importante, é de responsabilidade do farmacêutico. Desenvolvimento de pesquisas e trabalhos próprios ou em colaboração com profissionais de outros serviços. Pesquisas em relação ao medicamento, alimento, infecção hospitalar e assim vai. Desenvolvimento aí em conjunto com outras áreas, né, desenvolvimento de novas tecnologias, um monte de coisas assim. Então, pense o seguinte: trabalhos científicos, pesquisas. O que a gente precisa? A gente precisa de um problema, né, e uma solução. Com isso, a gente consegue fazer um trabalho científico, uma pesquisa, né? No hospital, a gente tem problemas. Então, a gente tem um monte de informações sobre doenças e tudo mais. E dentro do hospital, a gente tem as informações sobre as soluções também. Então, né, a gente tem todas as informações ali dentro. Então, a área hospitalar,
o hospital em si é uma fonte muito grande de trabalhos, né? Poderia ser uma fonte muito grande de trabalhos, artigos e tudo mais que viessem a contribuir com a melhoria da qualidade de vida lá na frente. Então, o farmacêutico deveria, ou deve, né, aproveitar, né, que ele tem todas essas informações ali dentro e trabalhar junto com outros profissionais ali de dentro para realmente transformar tudo aquilo que eles veem no dia a dia em artigos científicos, publicar, para que outras pessoas também possam conhecer a realidade deles, né? Isso é uma coisa bastante importante. Então, tá dentro das habilidades do farmacêutico dentro do hospital. Outra habilidade é desenvolver atividades didáticas. Então, imaginem o seguinte: a realidade, o dia a dia, a rotina é muito rica, né? E é uma fonte de inspiração para quem está começando. Então, nada mais certo, né? Nada mais justo do que a farmácia hospitalar ser uma fonte de estágio curricular, uma fonte de estágio obrigatório e um local para se realizar projetos de extensão. Isso na graduação e também a mesma coisa na especialização. É uma fonte riquíssima de atividades, né, didáticas. E cabe ao farmacêutico ser o responsável por isso. Quando a gente vê uma definição de hospital que é a definição, digamos assim, a definição padrão da Organização Mundial de Saúde, fala que o hospital tem que ser uma fonte de ensino, pesquisa e doença não, ensino, pesquisa e tratamentos, né? Então, fonte de cura. Então, quando a gente pensa nessa definição oficial da Organização Mundial de Saúde, está claro que o hospital, né, e a farmácia hospitalar tem que ser uma fonte de ensino. E, então, nada mais justo do que ter estágios, projetos de extensão, gente fazendo atividades ali dentro, não necessariamente gente de dentro do hospital, mas pessoas de fora, estudantes, tudo mais. E uma atividade didática que é bastante importante é o chamado SIM. Vocês já ouviram falar do SIM? Alguma vez já ouviram falar do SIM? Não. Já. A Quaresma já falou. Tá. Alguém lembra mais ou menos o que foi falado? Ou a Vanessa que já falou também que já ouviu falar? Alguém consegue me dizer o que é um SIM? Sim ou não? Usado por profissionais farmacêuticos para consultar sobre interações medicamentosas e outras dúvidas de medicamentos. Exato, mas não só para profissionais farmacêuticos. Dentro de um hospital, o SIM ele é uma fonte de informação para todo mundo da área, principalmente da área de saúde, né? O SIM é uma sigla que quer dizer Centro de Informações sobre Medicamentos. A legislação fala que hospitais que têm 500 leitos ou mais, por obrigação, tem que ter um centro de informação sobre medicamentos. Hospitais menores que isso não tem. E o que seria esse SIM? Então, o próprio nome já diz, Centro de Informações sobre Medicamentos, é um local, né, que vai ser, sim, composto por farmacêuticos, né, que têm conhecimento de medicamentos, interações, e outras informações, né, sobre medicamentos, e
uma estrutura criada com as melhores fontes de informação. Então, essa estrutura ela tem que ser abastecida com base de dados, com as melhores bases de dados, com os melhores artigos, as coisas mais recentes, as informações mais recentes. Então, basicamente, é um lugar que é administrado por farmacêuticos que buscam as informações, as mais recentes informações a respeito de medicamentos para tirar dúvidas de pessoas, de profissionais dentro do hospital. Então, por exemplo, um médico tem uma determinada dúvida se um medicamento X lá pode ser utilizado para combater a doença Y e como que tem que ser o tratamento, qual que é a duração do tratamento e tudo mais. Então, ele entra em contato com o SIM, passa essa dúvida para os farmacêuticos, e os farmacêuticos, então, vão pesquisar, né, e vão mandar uma resposta para eles. Então, o centro de informações basicamente é isso, não é de farmacêutico para farmacêutico só, mas é de farmacêutico para profissionais da saúde, internos. Não sei se vocês sabem também, mas nós temos um centro de informações sobre medicamentos no CRF, o nosso conselho tem um centro de informações, que pode ser acessado por qualquer profissional do Paraná. Então, qualquer profissional do Paraná que tenha uma dúvida pode entrar em contato por e-mail, por telefone, não sei se por WhatsApp, mas eu acredito que até o WhatsApp já tenha, né, todas as fontes de comunicação podem ser utilizadas. Então, se de repente um farmacêutico lá de Foz do Iguaçu tem uma dúvida a respeito do medicamento, ele entra em contato com o SIM e pode fazer uma consulta. Eles levam, claro, um tempinho para responder, mas eles vão pesquisar em todas as bases de dados que eles têm ali e vão dar o retorno para o farmacêutico. Nesse caso, sim, é só para os farmacêuticos, é de farmacêutico para farmacêutico. Mas dentro do hospital, não. Dentro do hospital é para os profissionais de saúde. Então, qualquer profissional de saúde que tenha algum tipo de dúvida pode pedir a informação para o SIM. Sexta habilidade, adequar-se aos problemas políticos, sociais, econômicos e financeiros e culturais do hospital. Então, basicamente, isso quer dizer o quê? Que o farmacêutico tem que ter um jogo de cintura bastante grande para se adequar às intempéries que podem acontecer. Não tem dinheiro. Tá, vamos nos adequar. Mudou a administração e a administração digamos, num hospital público, foi mudada por fins políticos e veio uma nova administração que está ligada com o governo que está vigente. E você, como farmacêutico ali, tem que se adequar. Um hospital que tenha cunho religioso, né, que seja mantido por uma igreja, qualquer farmacêutico tem que se adaptar às características também, e assim por diante. Então, o farmacêutico vai ter que sempre ter esse jogo de cintura para, né, entrar num equilíbrio. E, por último, estimular a implantação e desenvolvimento da farmácia clínica. Então, a gente tem aí, dentro da área hospitalar, as mais diversas fases de implantação de farmácia clínica. Então, você tem hospital que não sabe ainda nem o que é farmácia clínica, tem hospital que já está se estruturando, tem hospital que já está estruturado e já está trabalhando com a farmácia clínica, tem hospital que já está num ponto mais avançado. Mas, de qualquer forma, independente do estágio que o hospital esteja, é uma função do farmacêutico fazer com que essa questão da farmácia clínica se desenvolva da melhor forma possível. Né? Então, de repente, pode ser desde acompanhar um início de estruturação, de implantação, e até nos casos onde já está mais avançado, né, tentar cada vez mais melhorar os serviços já prestados.
E, basicamente, então, é isso que o farmacêutico vai fazer. É só isso? Não. Tem mais coisas aí no meio. O farmacêutico tem que fazer parte de comissões, tem que fazer parte de um monte de atividades relacionadas com os outros profissionais, mas de uma forma geral, né, tentando criar uma figura do farmacêutico ideal. Basicamente é isso que é o perfil do farmacêutico hospitalar. E aí, perguntas, dúvidas? Algum comentário? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida sobre a residência hospitalar. Hum. A pessoa que trabalha como auxiliar de farmácia hospitalar tem o mesmo peso que estágio ou não? Ou tem alguma equivalência? Na residência, para Isso, concorrer a uma residência, isso. olha, sinceramente, eu não sei te dizer. Teria que ver. Aqui a gente tem residência, por exemplo, no HC, tem no Erasmus, tudo mais. Teria que ver, na verdade, no próprio processo seletivo, como que eles fazem e que peso que eles dão para cada uma dessas coisas. Eu não sei te dizer, na verdade. Eu acredito assim, se pede experiência, seja experiência de trabalho ou experiência de estágio, no meu ponto de vista, deveria ser a mesma coisa. Agora tem que ver como que cada um dos locais que oferece a residência interpreta isso. Posso perguntar, eu posso ver com alguns colegas que eu tenho se existe essa diferença, como que funciona, eu posso dar uma olhadinha. Você me cobra semana que vem? Cobre sim, aham. Tá. Vamos ver se eu consigo uma resposta bem adequada. Eu vou ver se eu consigo pelo menos de 2 lugares diferentes para a gente ter uma noção, tá? Beleza. Que mais? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Alguma colocação? Não, pelo jeito? Então tá bom. Hoje é sexta-feira, 9h11, 9h12. Então vou deixar vocês descansarem um pouquinho. Então, gente, até semana que vem. Deixa eu já desligar aqui para não gravar mais. Até semana que vem. Bom final de semana e uma boa noite.